regime de recuperação fiscal for renovado no ano que vem, o déficit orçamentário previsto para 2020 pode diminuir em 6 bilhões de reais. A informação foi divulgada pela Secretaria de Planejamento e de Fazenda do Estado durante a audiência pública da Comissão de Orçamento. A equipe da Casa Civil do Governo do Estado apresentou detalhes do projeto de lei que define o orçamento para 2020. A proposta fixa uma receita líquida de aproximadamente 70 bilhões de reais e despesas de 81 bilhões, o que gera um déficit de cerca de 11 bilhões. Apesar das movimentações para aumentar a arrecadação e diminuir despesas, o governo afirma que a renovação do regime de recuperação fiscal, que se encerra no ano que vem, vai contribuir para que o déficit caia praticamente pela metade. A nossa expectativa, entre outras coisas, é que nós possamos ter um alongamento das dívidas a serem pagas. Para o ano que vem, nós já temos um volume considerável de dívida a pagar, que perfazem mais da metade do déficit do ano que vem. Então, se você for comparar o déficit que nós tínhamos esse ano, superior a 13 bilhões, o déficit projetado para o ano que vem em torno de 10, onde mais da metade disso é a gente voltando a pagar dívida que não teve esse ano. Então, se nós pudermos renovar o regime, alongar o pagamento dessa dívida, a gente vai começar a efetivamente juntar a receita com a despesa e botar o Estado do Rio de Janeiro numa condição melhor de planejar o seu futuro. O deputado Luiz Paulo lembrou que, apesar da previsão positiva de diminuir o déficit, é preciso votar a proposta que remaneja recursos dos fundos estaduais. A realidade é dura, né? É um orçamento com 10,7 bilhões de déficit, isto é, a despesa maior que a receita, 10,7 bilhões. A esperança, novamente, está no regime de recuperação fiscal. Registre-se, né, duas outras questões. Precisa-se aprovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é uma receita de 4,7 bilhões de reais. Foi informado que chegou na casa ontem, mas não foi ainda publicado. Mas precisa, antes de aprovar a lei orçamentária. E tem o famoso julgamento de 20 de novembro, caso ocorra, que está em jogo parte daqueles 14 bilhões de reais de royalties e participações especiais. Também foi debatido durante a audiência o plano plurianual para o período de 2020 a 2023. A equipe do governo destacou que uma nova metodologia está sendo aplicada para a elaboração de programas e metas do quadriênio. A medida pretende analisar e comparar os resultados dos investimentos periodicamente. A metodologia ela busca transformar o PPA numa ferramenta efetiva de planejamento, trazendo indicadores de resultado, onde a gente não está medindo simplesmente pequenas entregas, que no agrupado você não consegue ter uma real noção se a política pública está acontecendo ou não. Um exemplo que a gente conversou aqui hoje é você saber que você construiu leitos de hospital, aumentou o número de leitos, mas aqueles leitos foram disponibilizados onde realmente se precisa do leito? Aqueles leitos foram disponibilizados no tipo de leito, no tipo de internação que se necessita, na região que se necessita. Então você tem uma avaliação melhor da aplicação. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, elogiou a metodologia apresentada pelo Executivo e lembrou que o plenário da Alerj vai analisar criteriosamente os projetos com as previsões orçamentárias. Apesar de ainda apresentar um déficit nominal muito alto, já há indicativos de melhora da crise que a gente viveu recentemente. Então a gente percebe ali de forma clara uma aproximação muito grande, o que foi apresentado na LDO com o que está sendo apresentado agora, o que mostra que essa missão nossa está sendo cumprida, que é dar mais transparência e efetividade ao que está sendo aprovado aqui, o que vai ser praticado. Então a mensagem de esperança, a Casa está contribuindo efetivamente com a programação e a retificação financeira do Estado. Isso é de suma relevância e é papel da comissão não só avaliar o que está sendo apresentado como planejamento, mas sobretudo acompanhar a aplicação e as metas financeiras do próximo exercício.